Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 401. Kirigakure enviou seu segundo corpo para a Terra dos Redemoinhos por vários motivos, mas principalmente porque o primeiro corpo havia perdido sua capacidade de se expandir ainda mais. Os assassinos do mercado negro lhes ensinaram uma lição. Nos últimos meses, o primeiro corpo sofreu mais de 100 tentativas de assassinato contra seus diversos batalhões, esquadrões, unidades de mobilização externa e até mesmo seus principais acampamentos. Embora muitas tentativas tenham fracassado ou resultado em destruição mútua, um número significativo de assassinos completou suas missões com sucesso e escapou ileso. O primeiro corpo foi esmagado. Este foi o resultado de um investimento de 350 milhões de ryu. Se essa quantia tivesse sido usada para contratar exércitos mercenários, eles poderiam ter infligido pesadas perdas ao primeiro corpo. No entanto, empregar assassinos do mercado negro teve um efeito adicional, criou uma atmosfera de medo. Como resultado, o primeiro corpo ficou hesitante, incapaz de se mobilizar para operações de larga escala. Durante meses, o quarto corpo de Konogakure permaneceu estacionado na fronteira sem tomar nenhuma ação. A combinação de sua presença e das forças de infiltração de Konoha impediu o primeiro corpo de avançar ainda mais. Assim, o terceiro corpo de Kirigakure chegou. Ao receber essa informação, Haruto Saito retornou à Vila Furuta com Minato Namikaze e Kaga na tarde seguinte. Já se passaram mais de 4 meses. Durante a campanha de Haruto na Terra dos Redemoinhos, ele já havia retornado uma vez. Agora, olhando de novo, a Vila Furuta mudou drasticamente. Nos últimos 4 meses, de acordo com os planos de Haruto, Kakuzu e Hattori Ryuno desenvolveram a Vila Furuta por meios gentis, expandindo a infraestrutura, oferecendo altos salários pela mão de obra e atraindo refugiados para se estabelecerem. A população permanente da vila ultrapassou 30 mil, com mais de 10 mil residentes temporários. A construção não havia parado. Das muralhas da vila, era possível ver que mais da metade da área estava agora coberta por edifícios, principalmente zonas residenciais. Estruturas mais altas ladeavam as vias principais, formando o planejado distrito comercial. Outras áreas incluíam reservas designadas, terras agrícolas, construções de fábricas em andamento e quartéis militares vazios. A Vila Furuta mostrou sinais de prosperidade, mas não era verdadeiramente próspero. A população havia crescido, mas o comércio permanecia limitado e a receita tributária era insignificante. As finanças da vila estavam profundamente deficitárias. Era um caso de investimento constante sem retorno. Mas Haruto tinha dinheiro, então por enquanto não importava. Ao anoitecer, na sala de conferências principal do palácio, Haruto imediatamente convocou uma reunião de emergência. Mais de 20 pessoas compareceram. Além de Kakuzu, Hattori Ryuno e 13, os outros eram líderes recém-promovidos, selecionados por Kakuzu e Hattori nos últimos meses. Para alguns, esta foi a primeira vez que conheceram Haruto. Foi também a primeira vez que eles descobriram quem realmente governava a vila. Haruto não tinha medo de traição. Ele confiava no julgamento de Kakuzu e Hattori Ryuno, especialmente na capacidade de Hattori de cultivar lealdade. Eshei Nadako. Kakuzu apresentou formalmente um indivíduo poderoso, e Nadako, um assassino do mercado negro com mais de 20 mil pontos de notoriedade. Seguindo ordens anteriores de Haruto, Kakuzu havia recrutado algumas figuras confiáveis no mercado negro. No entanto, apenas alguns poucos se dispuseram a servir a Vila Furuta a longo prazo. No final, Kakuzu se atreveu apenas a apresentar Nadako a Haruto. Os outros ainda eram muito pouco confiáveis e continuaram contratados por contrato, sem poder aprender sobre Haruto diretamente. 4 meses para recrutar apenas uma pessoa. Não foi uma tarefa fácil. E Nadako era um assassino de nível S do mercado negro. Aos 40 anos, ele era magro e especialista em técnicas de liberação de vento. Embora não fosse tão forte quanto Kakuzu, ainda era um trunfo significativo para a Vila Furuta. É uma honra conhecê-lo, Lord Haruto. E Nadako se levantou e o cumprimentou com grande respeito. Haruto tinha apenas 14 anos. Mas ninguém se importava com sua idade. Suas conquistas no campo de batalha o colocaram entre os shinobi mais fortes, logo abaixo da elite absoluta. Haruto ergueu uma sobrancelha e gesticulou para Nadako. Sente-se. Conversaremos em particular no meu escritório depois da reunião. Este homem não tinha mais intenções. Ele era confiável. A reunião começou formalmente. Hattori Ryuno foi o primeiro a relatar o desenvolvimento da vila. A vila de Furuta agora tinha moradias para 100 mil moradores, e as instalações subterrâneas ainda estavam em construção. No entanto, a receita tributária da vila era de apenas cerca de 100 mil rios por mês, enquanto as despesas ultrapassavam 20 milhões de rios, sem contar as operações secretas. Em seguida, Kakuzu forneceu uma atualização sobre os esforços secretos de expansão da vila. Sim, a Vila Furuta estava se expandindo, mas muito poucos sabiam disso. Haruto havia inicialmente dado a Kakuzu dezenas de milhões de ryu, que ele usou para tomar o controle da Vila Furuta. Posteriormente, conflitos internos se seguiram, levando ao domínio completo de Haruto. O mesmo método, ou uma variação dele, estava sendo empregado novamente. No momento, tomamos secretamente o controle de 6 pequenas vilas, cada uma com uma população permanente de mais de 3 mil habitantes. A Anbu de Konoha expurgou ameaças internas dessas vilas. Quanto às vilas de médio porte com populações superiores a 10 mil habitantes, já capturamos uma. Ainda não fizemos contato com nenhum assentamento maior. No total, as 7 vilas sob nosso controle abrigam 643 shinobi e 273 samurais, com uma população combinada de cerca de 31.600. Nos últimos meses, apenas cerca de 100 shinobi se juntaram voluntariamente à Vila Furuta. Bom. Haruto sorriu satisfeito. Nada mal.
Com esses números, ele agora comandava mais de 1000 shinobi. Embora suas habilidades variassem e alguns pudessem ter segundas intenções, era um bom ponto de partida. E os talentos que eu descobri? Perguntou Haruto. Os indivíduos talentosos estão passando por treinamento secreto, mas ainda não são úteis, respondeu Kakuzu. Ele permanecia cético em relação aos indivíduos que Haruto havia escolhido, centenas de famílias, mais de 1000 indivíduos com idades entre 4 e 25 anos. A maioria nunca havia treinado antes, o que torna seu potencial incerto. Ótimo! Haruto simplesmente disse. Essas pessoas foram cruciais. Ele não precisava que ninguém entendesse sua visão, o tempo provaria que ele estava certo. E quanto à produção de etiquetas explosivas de lacre? Haruto perguntou em seguida. Lorde Haruto. 13 se levantou. Até agora, produzimos cerca de 600 selos explosivos de selagem de rank C, 27 selos de rank B e apenas 8 selos de rank A. Usamos 3/4 dos materiais, no valor de 3 bilhões de rios. Os custos de mão de obra e indenização por baixa somaram 60 milhões de rios. Era realmente um poço de dinheiro. Na realidade, selar selos explosivos não era inerentemente caro, mas devido às baixas taxas de sucesso, os custos disparavam. Os habilidosos mestres de selos de Konoha tinham amplo conhecimento de Finjutsu, mas faltava-lhes experiência na produção desses selos. Houve até incidentes em que selos quebrados causaram explosões fatais, exigindo indenização. Chega! Haruto sorriu. Foi o suficiente. O suficiente para explodir os acampamentos de Kerigakuri. Capítulo 402. A Terra do Fogo, vilarejo de Konoha. Dentro do prédio do Okage, primeira sala de conferências. Há uma hora, Hiruzen Sarutobi recebeu informações sobre o envio da terceira legião de Kirigakuri para a Terra dos Redemoinhos. Por isso, ele convocou uma reunião de emergência de alto escalão para discutir como responder à ação de Kirigakuri. Se Kirigakuri não tivesse enviado uma segunda legião para a Terra dos Redemoinhos, Konoha não teria que se preocupar muito. Haruto Saito havia feito uma promessa militar, e suas táticas de assassinato com dinheiro se provaram eficazes. Entretanto, a mobilização repentina da terceira legião de Kirigakuri estava além do escopo da promessa militar de Haruto. Konoha não tinha tropas suficientes para lidar com essa situação inesperada. Mas isso não significava que Konoha estivesse completamente sem opções. Porque nesta segunda grande guerra ninja, Konoha ainda não havia implantado seu poder central mais aterrorizante. As mesmas pessoas que participam desta reunião ampliada de alto nível. Os patriarcas dos 3 principais clãs de Konoha, Hyuga, Uchiha e Nara, junto com os chefes dos clãs Inuzuka, Yamanaka e Aburami, e mais de 20 outros tomadores de decisões importantes de Konoha. Konoha tinha o maior número de shinobi de elite no mundo ninja. Pessoas como Uchiha Tokugawa e Hyuga Ryu não lutavam em público há anos. Sua força era insondável. Especialmente Uchiha Tokugawa, rumores sobre seu Manjiki Sharingan circulavam há anos. Então, se Konoha se esforçasse ao máximo, enviar apenas alguns indivíduos para aniquilar uma legião inimiga inteira não seria difícil. Entretanto, a menos que Konoha estivesse à beira da destruição, ela não quebraria as regras ao fazer tal movimento. Outras aldeias também tinham suas próprias usinas de energia. A sala de conferências mal iluminada tinha uma atmosfera gelada. Acredito que deixar esse assunto inteiramente a cargo de Haruto Saito não esteja fora de questão. Danzo Shimura previsivelmente sugeriu um plano que levaria Haruto ao fracasso. Não são necessárias medidas especiais. Haruto só precisa continuar queimando dinheiro e anunciar novas missões de assassinato no mercado negro. O que ele fez com a primeira legião de Kirigakuri, ele pode fazer com a terceira legião deles também. Isso não é viável. Koharu Tatani refutou imediatamente. Calculei as despesas de Haruto nos últimos 4 ou 5 meses. Entre construção da vila, produção de armas, custos com pessoal e outras despesas, ele gastou pelo menos 1,5 bilhão de ryu. E essa é uma estimativa conservadora. Provavelmente há outras despesas que não contabilizei. Então, ele ainda não é muito rico? Danzo interrompeu. Sim, ele ainda é rico. Mas se continuar gastando nesse ritmo, pode esgotar todas as suas reservas financeiras em um ano. Seu rápido desenvolvimento se baseia inteiramente em sua capacidade de investir dinheiro. Quando ele ficar sem dinheiro, sua aldeia não apenas estagnará, como também entrará em colapso. Koharu entendia melhor do que ninguém o quão rápido Haruto estava gastando dinheiro. Todo shinobi de Konoha que completava uma missão e recebia uma comissão tinha que pagar impostos ao departamento de comércio. Como chefe, Koharu sabia muito bem que Haruto já havia pago a impressionante quantia de 600 milhões de ryu em comissões apenas por contratar agentes secretos de Konoha e Anbu para missões pessoais. Por exemplo, contratá-los para transportar talentos, isso era considerado um pedido pessoal de Haruto. Haruto e Konoha mantiveram suas transações financeiras meticulosamente claras. A terceira legião de Kirigakuri tem cerca de 2.300 shinobi, incluindo mais de 200 jonin e mais de 50 jonin de elite, analisou Torifu Akimichi. Com tal configuração, se lançarmos uma operação de decapitação, tanto o sucesso quanto o fracasso são possíveis. Nossas perdas também seriam significativas. O clã Uchiha está disposto a lutar, declarou Uchiha Tokugawa. Ele foi ignorado. Todos sabiam que a menos que fosse absolutamente necessário, o clã Uchiha não teria permissão para deixar Konoha. Mas ninguém podia negar que se os Uchiha fossem libertados, poderiam esmagar completamente a terceira legião de Kirigakuri. Afinal, Kirigakuri só tinha um clã shinobi de alto nível, o clã Ozuki.
Enquanto isso, Konoha tinha dois, os Uchiha e os Hyuga. A sala estava cheia de várias vozes oferecendo opiniões diferentes. Hiruzen Sarutobi tamborilou os dedos na mesa, permanecendo em silêncio. Ele ouvia os pensamentos de todos e avaliava suas atitudes para determinar o melhor curso de ação. A reunião durou 3 horas. No final, Hiruzen aceitou a proposta final de Danzo, reforços para Aruto Saito. Ele decidiu enviar a Aruto uma força-tarefa especial de elite, com um limite estrito de no máximo 100 shinobi. Cada um deles teria pelo menos o nível Jonin em força. Além disso, esses shinobi não seriam recrutados das legiões ou forças policiais existentes em Konoha. Eles seriam selecionados entre os principais clãs de Konoha. Isso incluía os clãs Uchiha e Hyuga, entre outros. Cada clã principal fornecia pessoal, clãs maiores contribuíam com 5 a 6 shinobi, clãs médios com 3 a 4 e clãs menores com 1 ou 2. O membro com a classificação mais baixa seria um Jonin, enquanto o membro com a classificação mais alta não teria limite máximo. Hiruzen deu a cada clã um dia para enviar sua lista de pessoal selecionado para sua aprovação. E ele decidiu que o líder dessa força-tarefa especial seria a Presa Branca, porque ele estava preocupado que ninguém mais pudesse comandar esta unidade, nem mesmo Naruto. Ninguém sabia que tipo de indivíduos os principais clãs enviariam. Eles poderiam incluir herdeiros do clã, anciões ou figuras-chave. Além disso, as rivalidades internas de Konoha, especialmente a tensão constante entre os Uchiha e os Hyuga, precisavam ser consideradas. Portanto, Presa Branca foi a melhor escolha para a liderança. Como comandante da Anbu por anos, sua autoridade era inegável. Pouco depois da conclusão da reunião alargada de alto nível, escritório do Hokage. Hiruzen, você já considerou que assim que esta força especial for enviada à Terra dos Redemoinhos, a localização da vila secreta de Aruto ficará totalmente exposta aos clãs de Konoha? O sigilo ficará completamente comprometido e o risco de exposição aumentará drasticamente. Koharu Tatani franziu a testa. Hiruzen ficou perto da janela, olhando para fora em silêncio. A exposição é inevitável, interrompeu Danzo, apoiando seu próprio plano. A Anbu e as unidades de operações secretas que entram e saem da Vila Furuta já sabem. Não é mais um segredo. Isso é diferente, retrucou Koharu rispidamente. A Anbu e as operações secretas seguem uma disciplina rigorosa. Uma força-tarefa temporária como esta não se compara. A menos que optemos por não reforçar Aruto, disse Hiruzen, ainda olhando pela janela. Se enviarmos reforços, mais pessoas inevitavelmente descobrirão sobre a Vila Furuta e a conexão de Aruto com ela. Não temos legiões sobrando. Só podemos reunir pessoal desta forma. Já enviei Presa Branca para informar Aruto. A decisão é dele. E se ele recusar? Perguntou Koharu. Se ele recusar, repetiu Hiruzen, parando por um instante antes de suspirar profundamente. Então, por enquanto, ele terá que enfrentar 2 legiões de Kirigakuri sozinho. Capítulo 403. A noite caiu, e a lua brilhava intensamente em meio a um esparso grupo de estrelas. No quintal da propriedade do clã Hyuga, na vila oculta da Folha, uma velha casa de madeira erguia-se silenciosamente. Uma lanterna balançava suavemente ao vento no canto do beiral, projetando sombras trêmulas. Sob a luz fraca, 2 figuras estavam lado a lado, conversando em voz baixa. Você ainda se recusa a me contar? Perguntou Hyuga Rei calmamente. Você tem mesmo tanto medo de ser implicado? Você saberá quando chegar a hora, respondeu Danzo, indiferente. Seu clã Hyuga não tem gente na unidade de operações secretas? Você ainda não conseguiu descobrir? Kuf. Rei bufou levemente. Se ele pudesse descobrir, não precisaria perguntar a Danzo. A disciplina na unidade de operações secretas era rigorosa, comparável à da Anbu. Não que a informação fosse completamente inalcançável, mas até mesmo contatar seus informantes era quase impossível. Somente aqueles dentro da unidade sabiam de seus movimentos. Hyuga Rei estava determinado a descobrir onde Aruto Saito havia estabelecido sua vila escondida. Este era um segredo de alto nível dentro da Vila da Folha. Além dos agentes secretos e da Anbu estacionados na Terra dos Redemoinhos, apenas os 5 anciãos de alto escalão da vila sabiam a localização exata. É claro que Tsunade, Jiraiya e Orochimaru também sabiam, assim como os antigos mestres dos selos enviados para auxiliar no desenvolvimento da vila, mas esses eram casos especiais. Rei perguntou a Dan sobre o local mais de uma vez. Dan nunca revelou isso, mas Rei sabia que Dan não estava se calando por preocupação com a segurança de Aruto Saito. Dan queria Aruto morto. Ele adoraria que todos os 4 discípulos diretos de Sarutobi e Hiruzen desaparecessem, abrindo caminho para que ele se tornasse o próximo Hokage. Dan se recusou a revelar o local porque temia ser responsabilizado por qualquer vazamento. As únicas fontes possíveis de vazamento eram a Anbu, a unidade de operações secretas ou 5 anciões de alto escalão. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru estavam fora de cogitação. Eles jamais trairiam a vila. Se a Anbu vazasse a informação, isso indicaria um problema sério dentro de suas fileiras. Se a unidade de operações secretas vazasse, eles também estariam em apuros. E se nem a Anbu nem a unidade de operações secretas fossem consideradas culpadas pelo vazamento, a suspeita recairia sobre os 5 anciões. E todos sabiam que Dan sempre fora hostil a Aruto Saito. Ele constantemente tentava miná-lo de todas as maneiras possíveis. Temos que esperar a resposta de Aruto, disse Dan com uma voz mascarada e ligeiramente distorcida. Hiruzen também está preocupado que sua aldeia possa ser exposta. Se a Vila da Névoa descobrir sua localização exata, as consequências serão catastróficas. É por isso que a decisão está nas mãos de Aruto. Que escolha ele tem? Perguntou Rei. Ele pode escolher aceitar o esquadrão de operações especiais, ou recusar, respondeu Dan. Se ele aceitar, a equipe ficará estacionada em sua aldeia, o que significa que todos os principais clãs da Folha saberão sua localização.
Se alguém vazar a informação, o risco será inevitável. Mas se ele recusar o reforço por enquanto, terá que lutar contra as 2 divisões militares da Vila da Névoa sozinho. A ordem militar permanece. Haruto Saito estava essencialmente sozinho. Embora a 4ª divisão da Vila da Folha tenha sido enviada para ajudá-lo, era uma força mercenária, paga do seu próprio bolso. Outros ninjas da Folha na terra dos Redemoinhos eram Ambu ou agentes secretos, que estavam estacionados lá muito antes da chegada de Haruto. Eles não eram feitos para combate na linha de frente. Então, na realidade, Haruto estava contando com seus próprios recursos financeiros e com os guerreiros não Folha que ele havia recrutado para resistir à Vila da Névoa. Ele não vai recusar, zombou Rei. Por que recusaria? Porque ele ainda tem dinheiro, disse Dan categoricamente. Embora a recusa de Haruto fosse apenas uma possibilidade, Dan sabia que era real. Haruto ainda tinha fundos, ele podia continuar a anunciar recompensas por assassinatos de alto valor no mercado clandestino. Enquanto estivesse disposto a gastar, poderia temporariamente deter as forças da névoa, mas apenas por um curto período. Rei não parecia convencido. Haruto vem secretamente produzindo uma enorme quantidade de lacres explosivos em sua vila, disse Dan de repente. Rei estreitou os olhos para Dan. Por que mais ele gastaria bilhões em um curto período em armas e equipamentos, continuou Dan. Ele está planejando usar a mesma tática de novo? Explodir o acampamento principal da névoa? Perguntou Rei diretamente. Talvez. Quem sabe? Das respondeu com indiferença. Rei soltou uma risada sinistra. Dan olhou para ele, com um leve sorriso nos lábios. Rei nunca entendeu verdadeiramente Dan via Haruto Saito como uma ameaça maior do que Tsunade, Jiraiya e Orochimaru juntos. Mas sua lealdade à Folha superava sua hostilidade para com Haruto. A questão do futuro, quem seria o 4º Hokage, era uma preocupação de longo prazo. Agora a Folha precisava vencer a guerra. Portanto, apesar de querer que Haruto Saito desaparecesse, Dan nunca revelou a conexão entre Haruto e sua vila oculta. A vila era a tábua de salvação de Haruto, mas também frágil. Se fosse destruída, Haruto perderia tudo e seus planos meticulosos fracassariam. Um Haruto instável significava um campo de batalha imprevisível na terra dos Redemoinhos. Des não queria que a situação saísse do controle. Mas a intenção de Haruto de usar selos explosivos para enfraquecer as forças da névoa era algo que Dan não podia permitir. Ele não queria que Haruto acumulasse outra grande conquista militar. Se Haruto tivesse sucesso novamente, seu histórico pessoal na Segunda Grande Guerra Ninja o tornaria o melhor lutador indiscutível. Esse seria outro marco importante em sua ascensão ao poder. Dan precisava impedir isso. A vitória tinha que pertencer à vila, não apenas a Haruto Saito. É por isso que ele revelou as informações sobre as etiquetas explosivas para Rei. O que Rei decidiu fazer com essa informação não era da conta de Dan. Uma coisa era certa, ninguém na Folha queria Haruto morto mais do que Rei. 3 dias depois, a Folha recebeu a resposta de Haruto Saito. Ele rejeitou o esquadrão de operações especiais. Foi exatamente o tipo de decisão inesperada que só Haruto tomaria, mas, de alguma forma, parecia totalmente a cara do personagem. No entanto, Haruto não recusou categoricamente o envio deles para a terra dos Redemoinhos ou para sua aldeia. Em vez disso, disse-lhes para guardarem seu sinal, ele chamaria reforços quando precisasse. No mesmo dia, a 3ª Divisão Militar da Vila da Névoa cruzou o mar e desembarcou oficialmente na costa leste da terra dos Redemoinhos. Capítulo 404. Depois que a 3ª Legião da Névoa desembarcou na terra dos Redemoinhos, eles rapidamente uniram forças com a 1ª Legião da Névoa. Nos últimos meses, a 1ª Legião da Névoa sofreu quase 400 baixas devido a assassinatos e outros fatores. No entanto, após a fusão com a 3ª Legião, seu número subiu para 4.700. Alguns indivíduos não faziam parte da estrutura militar oficial, dificultando a determinação exata do número. Nos dias seguintes, as 2 legiões passaram por ajustes nas tropas. Alguns batalhões e pelotões originalmente pertencentes à 1ª Legião foram transferidos para a 3ª Legião, enquanto a 3ª Legião também alocou efetivos para a 1ª Legião. Durante esse período, todas as principais forças do mundo ninja se esforçaram ao máximo para reunir informações sobre essas 2 legiões da névoa. Suas próximas ações poderiam influenciar significativamente o equilíbrio de poder no mundo ninja. Se adotassem uma abordagem agressiva, combinando suas forças para avançar para o oeste através da terra dos Redemoinhos com força bruta, isso perturbaria completamente os arranjos estratégicos de Konoha na região. No entanto, tal movimento também seria extremamente perigoso para as forças da névoa. A terra dos Redemoinhos abrigava inúmeras facções, e o avanço agressivo da névoa não só provocaria Konoha, como também agitaria os diversos grupos locais. Embora essas facções tivessem um número limitado de ninjas e samurais, sua força combinada podia ultrapassar 6.000 ou mais. O número de samurais era difícil de estimar, já que muitos caçadores e guardas mercantes também eram guerreiros habilidosos. Se a névoa avançasse de forma imprudente, eles poderiam se ver atolados em um atoleiro. Eles poderiam ter sucesso, mas também poderiam fracassar, especialmente porque a 4ª Legião de Konoha estava estacionada na fronteira, tornando o fracasso mais provável. Agora, a questão principal era, o que as forças da névoa fariam em seguida? Junho, na aldeia de Furuta. Dentro da base subterrânea sob o Palácio 13, o diretor interino da Academia Ninja Furuta instruía mais de 1.000 alunos. Os mais novos tinham apenas 3 anos, enquanto os mais velhos estavam na casa dos 20. 13 havia suportado o treinamento mais rigoroso, levado seu potencial ao limite e sabia exatamente como treinar os outros, como extrair o máximo potencial de um ninja. No entanto, Haruto Saito não precisava que ele chegasse a tais extremos. 13 só precisava aplicar uma fração de seus métodos de treinamento, e isso seria suficiente.
Hattori Ryuno auxiliava no ensino. Diariamente ambos guiavam pessoalmente os alunos. 13 se especializavam em taijutsu e técnicas secretas, enquanto Hattori Ryuno, sendo proficiente em todas as naturezas de chakra, ensinava ninjutsu de qualquer tipo. De pé na lateral do campo, Haruto Saito observou Hattori Ryuno e 13 demonstrarem técnicas de sparring. Capitão. O ninja Ambu mascarado apareceu de repente atrás de Haruto. Haruto se virou. O ninja da Ambu rapidamente deu um passo à frente e sussurrou em seu ouvido. Os olhos de Haruto brilharam, era um mensageiro de Konoha. Pouco depois, dentro do grande salão do palácio, minha querida Lady Tsunade, senti tanto a sua falta. Haruto correu e deu um grande abraço em Tsunade, mas foi empurrado com desgosto. Seu pirralho, você realmente fez algo por você, disse Jiraiya, que estava parado perto da janela. Claro, gastei uma fortuna com tudo isso, respondeu Haruto com um sorriso. Pirralho. Tsunade, agora sentada em uma cadeira, tamborilou os dedos no braço da cadeira. Como você ainda consegue sorrir? A névoa está chegando com força total, e você rejeitou os reforços de Konoha. Como planeja lidar com isso? Vai lutar contra eles de frente? Sempre há um jeito. Enquanto minha conexão com a Vila Furuta permanecer oculta, tudo ficará bem por enquanto, respondeu Haruto, confiante. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru haviam retornado a Konoha 3 dias antes, após completarem uma missão na Terra da Chuva. Ao saberem da notícia, partiram imediatamente para a Vila Furuta. Estavam ali para ajudar, embora não pudessem resolver o problema completamente. Mesmo assim, a presença deles foi um grande incentivo. Escondendo. Isso não vai durar. A Vila Furuta cresceu a esse ponto. Qualquer incidente inesperado pode levantar suspeitas, e a exposição é inevitável, disse Tsunade, preocupada. Não vamos nos preocupar com isso. Já faz 4 ou 5 meses desde a última vez que nos vimos. Não deveríamos colocar o papo em dia, disse Haruto com um sorriso. Tsunade estudou Haruto por um momento antes de comentar. Você cresceu. Está começando a parecer mais um adulto. Haruto não gostava de ouvir comentários como esse. O que ela quis dizer com começando a ficar parecido? Posso pegar alguém emprestado com você? Orochimaru, que estava em silêncio ao lado de Jiraiya, falou de repente. Haruto se virou para ele. 13, disse Orochimaru. Para quê? Quero discutir técnicas secretas com ele. Ele está na base subterrânea. Você pode ir procurá-lo. Haruto conhecia a obsessão de Orochimaru. Ele não tinha interesse em relembrar. Sua paixão residia em pesquisar técnicas secretas e proibidas. Meses antes, quando Orochimaru o visitará pela última vez, ele tentará falar com 13, mas na época, 13 ainda era uma marionete irracional e o ignorava completamente. Agora, porém, 13 havia recuperado a independência de pensamento. Ele e Orochimaru certamente teriam muito o que discutir. Orochimaru desapareceu num piscar de olhos, indo para o subsolo. Enquanto isso, Haruto sentou-se com Tsunade e Jiraiya, discutindo os eventos recentes e a iminente ameaça da névoa. Você fez tantas etiquetas de selamento explosivo. Acho que seria melhor distribuí-las aos ninjas em vez de tentar outro ataque ao acampamento. Névoa caiu nessa uma vez. Acha que terá uma segunda chance? Perguntou Tsunade. Talvez. Haruto respondeu, embora seu sorriso sugerisse outra coisa. Com base nas informações, eles estão acampados em uma área de montanha rochosa. Como você planeja explodi-los? Você consegue se infiltrar nas rochas? Não. Então qual é o seu plano? Bem, Haruto fez uma pausa para dar um efeito dramático. Originalmente meu plano era bombardear o acampamento deles, mas depois de explorá-los de perto alguns dias atrás, mudei de ideia. Qual é o seu novo plano? Tsunade insistiu. Haruto deu um sorriso misterioso. Você já ouviu falar da estratégia inundar os 7 exércitos? O que? 7 exércitos? Haha, estou só brincando, riu Haruto. Você verá quando chegar a hora. Ei, pirralho, o que você não pode nos contar? Estamos aqui para te ajudar, e você está escondendo segredos de nós, disse Tsunade, erguendo o punho. Não é bem um segredo, disse Haruto rapidamente. É só que não tenho certeza se esse plano vai funcionar. E se funcionar? Perguntou Tsunade. Se der certo, nós vencemos. Haruto sorriu. Relatório. Informações urgentes. Uma voz soou de repente do lado de fora do salão. Entre. Haruto virou-se para a porta. Um batedor da unidade secreta entrou rapidamente, entregando um pergaminho a Haruto. Haruto desenrolou e examinou o conteúdo. Suas sobrancelhas se ergueram, sua expressão se transformando em intriga. O que houve? Tsunade perguntou. As forças da névoa já descobriram que eu tenho fabricado um grande número de etiquetas explosivas de selagem, respondeu Haruto. Capítulo 405. Não sei quem vazou a informação. A inteligência da unidade secreta informou que o primeiro e o terceiro corpos de Kirigakuri já estavam ajustando sua mobilização. Eles declararam publicamente que se Haruto Saito quisesse bombardeá-los, ele seria bem-vindo. Como Kirigakuri espalhou a notícia proativamente após tomá-la de conhecimento, a informação já havia começado a circular pela terra dos redemoinhos. Em poucos dias era provável que se espalhasse por todo o mundo ninja. Haruto Saito estava produzindo em massa etiquetas explosivas e planejando bombardear o acampamento principal de Kirigakuri novamente. Kirigakuri já havia se preparado e não teve medo. Chegaram até a provocá-lo, desafiando-o a prosseguir com o bombardeio. Eles estavam prontos para um confronto direto. Na verdade, Kirigakuri intencionalmente espalhou a notícia de que sabia do plano de Haruto Saito para detê-lo. Queriam que ele, e todo mundo ninja, soubesse que estavam preparados, que haviam armado armadilhas e estavam prontos. A mensagem era clara, nem tente. Essa era a estratégia de Kirigakuri. Claramente nessa situação, a menos que Haruto Saito fosse um tolo, ele abandonaria o plano de bombardear o acampamento. Caso contrário, estaria caindo em uma armadilha.
Mesmo assim, Kerigakure ainda estava ansioso. Se Haruto Saito conseguisse bombardeá-los novamente, embora as chances fossem mínimas, apenas mais um ataque bem-sucedido poderia prejudicar sua capacidade de continuar a guerra. Tsunade de repente se levantou da cadeira visivelmente perturbada. Deixe-me ver. Ela pegou o pergaminho e leu com atenção. Jiraiya se inclinou, inclinando a cabeça para examinar o conteúdo. Há um traidor. Haruto Saito suspirou, mas não pareceu muito preocupado. Ele tinha suas suspeitas, e não se referia a alguém da Vila Furuta, mas sim a Konoha. As chances de a Vila Furuta vazar a informação eram extremamente baixas. Apenas algumas dezenas de pessoas na vila sabiam disso, incluindo o ninja sênior de jutsu de selamento de Konoha. Essas pessoas estavam sob a vigilância constante de Haruto Saito. Ele realizava reuniões diárias e observava atentamente o comportamento delas. Ninguém demonstrou sinais de más intenções. Eles eram todos confiáveis. Isso significava que o problema provavelmente se originou em Konoha. Haruto Saito considerou Danzo e o clã Hyuga como potenciais fontes do vazamento. No entanto, sem provas, ele não poderia acusar ninguém diretamente. O que você planeja fazer? Perguntou Tsunade com uma expressão sombria. Kerigakure está preparado. Eles provavelmente enviaram um grande número de ninjas sensoriais. Você não terá chance. Eu já disse antes, tenho outro plano. Não é um bombardeio direto. Haruto Saito deu um sorriso irônico. Então não importa. Naquela noite, no refeitório do terceiro andar do palácio, Haruto Saito, Hattori Hyuno, 13, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru estavam jantando juntos. Kakuzu estava ausente, ele era sempre o mais ocupado, raramente jantando com Haruto Saito ou entretendo convidados. Acabei de comer. Hattori Hyuno terminou primeiro, colocou sua máscara e foi embora. Ele estava quase tão ocupado quanto Kakuzu. Pouco depois, eu também terminei. 13 largou os achis. Orochimaru também largou seus utensílios. Os dois foram embora um após o outro, sem dúvida para conduzir algum tipo de pesquisa. Haruto, qual é exatamente o seu plano? Tsunade não pôde deixar de perguntar novamente. Kerigakure está vindo com força total, e seu maior trunfo foi exposto. Felizmente, o segredo da Vila Furuta ainda não foi revelado ao mundo exterior, senão você estaria em sérios apuros. Relaxa, relaxa. Só come a sua comida. Haruto Saito virou-se para Jiraiya. A propósito, Jiraiya-sama, você já explorou a Vila Furuta? A vida noturna aqui é incrível. É mesmo. Jiraiya não pareceu entender o que ele queria dizer. Tsunade também não. Veja bem, eu estava pensando em realocar todos os estabelecimentos de entretenimento da Vila Furuta para um distrito central. Mas tem um problema. Se os forçarmos a se mudar, alguns podem optar por deixar a vila completamente. Afinal, a Vila Furuta não é Konoha, não tem o tipo de ambiente que faz as pessoas não quererem sair. Haruto Saito refletiu. Os olhos de Jiraiya brilharam por um instante, mas ele rapidamente disfarçou a reação, fingindo naturalidade. Ah, então você está planejando desenvolver o setor comercial da Vila Furuta, assim como em Konoha? Exatamente. Haruto Saito assentiu. A velocidade de alimentação de Jiraiya aumentou visivelmente. Tsunade pareceu perceber algo, olhando feio para Jiraiya antes de chutar Haruto Saito por baixo da mesa. Haruto Saito estremeceu, mas continuou sorrindo. Claque. Jiraiya pousou a tigela vazia abruptamente e se levantou. Vou dar uma volta. Num piscar de olhos, ele desapareceu. Claro, ele tinha ido doar para as garotas do distrito de entretenimento. E se aquelas garotas se sentiam tão gratas a ponto de insistirem em retribuir com seu carinho, bem, Jiraiya provavelmente não recusaria. Canalhas. Todos vocês. Sem vergonha. Tsunade murmurou com raiva. Vamos lá, não fique tão bravo. Jiraiya-sama nem tem namorada. Ai, gritou Haruto Saito. Tsunade o chutou novamente. Maldito patife, ela xingou. Não precisa ficar tão irritado. Tudo bem, vou te contar o meu plano. Haruto Saito mudou rapidamente de assunto. Então, deu um sorriso irônico. Na verdade, vamos terminar o jantar primeiro. Depois do jantar, Haruto Saito saiu com um palito na boca. Haruto, você vai me contar ou não? Tsunade perguntou impacientemente. Venha para minha casa, ele respondeu casualmente. Tsunade lançou-lhe um olhar de desdém. Ela já tinha uma ideia do que ele estava planejando. Entrar no quarto de Haruto Saito? Isso só poderia significar problemas. Mas ela não recusou. Em vez disso, cerrou os punhos. Se ele tentasse alguma coisa, ela lhe daria uma lição. Mesmo que ela não pudesse vencer, ela lutaria. Afinal, Haruto Saito não ousaria revidar. Poucos minutos depois, no quarto de Haruto Saito, vários pergaminhos estavam espalhados sobre a mesa. Haruto Saito desenrolou um grande mapa e começou a explicar seu plano para Tsunade. Ele estava falando sério, tão sério que ela perdeu a desculpa para socá-lo. Em pouco mais de 10 minutos, Haruto Saito terminou de explicar. Isso poderia funcionar, mas Tsunade estava atordoada, segurando um documento estratégico detalhado. Se esse plano desse certo, seria catastrófico para Kerigakure, mas sua viabilidade ainda era incerta. Somente Haruto Saito estava completamente confiante. Em toda a história ninja, ninguém jamais havia usado um método como esse para eliminar um exército ninja inteiro. Tsunade-sama tem um último pergaminho. Quer vê-lo? Haruto Saito acenou alegremente com o pergaminho em sua mão. O que foi? Perguntou Tsunade, olhando para cima. Me dá. Tem certeza? Haruto Saito sorriu. O quê? Não consigo ver? Claro que pode. Só para garantir. Entregue-o. Tudo bem. Haruto Saito desenrolou o pergaminho, revelando uma flor escondida dentro. Tsunade mal olhou para ela antes de abrir o pergaminho. Depois de apenas 2 linhas, seu rosto ficou vermelho brilhante. Não era um documento estratégico. Era uma carta de amor de Haruto Saito. Cheio de palavras embaraçosas demais para ler em voz alta. Ranger,
Aruto Saito puxou uma cadeira, ajoelhou-se e ergueu a flor. Querida Tsunade, você quer se casar comigo? Aruto Saito, de 14 anos, tinha acabado de pedir Tsunade, de 24, em casamento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406. Aruto Saito já pensava há muito tempo em pedir Tsunade em casamento. De acordo com seu plano, ele deveria ter feito isso antes de anunciar oficialmente as relações diplomáticas da Vila Furuta. Ele planejava retornar à vila de Konoha, ou até mesmo viajar para a Terra da Chuva, para pedir Tsunade em casamento, porque ele sentia que a Vila Furuta precisava de uma amante. Mas Tsunade de repente veio até ele por vontade própria. Então Aruto decidiu fazer o pedido antes do planejado. Tsunade ficou completamente atordoada. Segurando a carta de amor nas mãos, encarando Aruto, que estava ajoelhado sobre um joelho e segurando um buquê, seu rosto ficou vermelho. Seus olhos grandes e redondos se arregalaram em choque, e uma leve camada de suor se formou em sua testa. Ela parecia ter entrado em um estado de extremo nervosismo, pode-se até dizer pânico. Tudo estava acontecendo de repente. Foi uma surpresa agradável? Ou talvez, mais precisamente, um choque. Seu pirralho, você não. Eu acho que talvez. Você, nós deveríamos. O olhar de Tsunade disparou ao redor, suas mãos e pés completamente perdidos. Tsunade, que sempre foi obstinada, não tinha ideia de como lidar com essa situação. Aos 24 anos, Tsunade estava no auge. Bonita, jovem e cheia de energia. Ela tinha uma vasta experiência de vida, mas a maior parte dela estava relacionada a lutas e batalhas. Esta era uma situação que ela nunca havia enfrentado antes. Não que ela não tivesse admiradores. Na vila de Konoha, ela era a deusa dos sonhos de inúmeros ninjas. Mas essa admiração nunca deixou o reino dos sonhos. Poucos ousavam se confessar abertamente, muito menos pedi-la em casamento. Aruto Saito foi o primeiro ninja a pedir Tsunade em casamento, e provavelmente seria o último. Como Aruto tinha certeza de que ninguém mais teria a chance de pedi-la em casamento, fosse Dankato ou Jiraiya. A menos que quisessem correr o risco de ter suas cabeças cortadas e exibidas em um mastro, eles nunca ousariam fazer algo tão tolo. Ei, que diabos você está fazendo, pirralho? Tsunade gritou de repente, batendo em Aruto repetidamente com o pergaminho de amor. Seu pirralho idiota. Seu merdinha. Que de repente. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tsunade estava dando a Aruto uma demonstração ao vivo do que significava dar um soco em alguém de forma brincalhona, mas agressiva. Minha querida Lady Tsunade. Aruto de repente agarrou as mãos de Tsunade, olhando profundamente em seus olhos. Diga sim, ok? Tsunade corou furiosamente, virou a cabeça para o lado e mordeu levemente o lábio. Se você não disser nada, vou considerar isso um sim, acrescentou Aruto. Ele não. Espere um segundo. Tsunade gritou, olhando para Aruto com os olhos ligeiramente marejados. Aruto já havia crescido muito mais que Tsunade. Nos últimos 6 meses, ele havia aumentado de altura, agora tinha pelo menos 1,75 metros. Embora ainda fosse bastante magro, já parecia um homem adulto. Aruto Saito era uma lenda viva entre os jovens ninjas de Konoha. Ele realizou inúmeros feitos de bravura. E se ele continuasse a ficar mais forte, ele poderia se tornar a maior lenda da história de Konoha. Não era uma questão de quem era digno de quem, era uma questão irrelevante naquele momento. Mas ainda assim, Tsunade se sentiu incrivelmente envergonhada e realmente não estava pronta para se casar. A idade de Aruto sempre foi um problema para Tsunade. Por mais profundos que fossem os sentimentos deles, era algo que ela não conseguia ignorar. Mesmo que Aruto tivesse se mostrado maduro para sua idade, Tsunade ainda sentia que estava cometendo um ato escandaloso. Ela temia que isso causasse problemas desnecessários. Que vergonha! Lady Tsunade, você é o amor da minha vida, a estrela mais brilhante do meu céu. Existe um tipo de amor que se grava profundamente na alma, uma espécie de encontro predestinado, arranjado pelo destino. Mesmo que os mares sequem e as pedras se desintegrem, meu amor por você jamais mudará. Tsunade, eu te amo. E se eu tiver que impor um limite de tempo a esse amor, espero que dure 10.000 anos. O que era vergonha? Naquele momento Aruto não sabia. Agora, ele precisava ser desavergonhado. Quanto mais exagerado, mais embaraçoso, melhor. Ah, pare com isso já. O corpo inteiro de Tsunade tremia, seu coração batia descontroladamente, à beira de um colapso. Lady Tsunade, por favor, aceite isto. Bam! A cabeça de Aruto sofreu uma pancada forte. Ele cambaleou e bateu a cabeça na perna da mesa. Droga, droga, droga. Aruto agarrou a cabeça, completamente derrotado. Aruto, você está bem? Tsunade imediatamente jogou o pergaminho de lado e correu para segurá-lo, como se ela mesma não tivesse batido nele. Lady Tsunade. Aruto imediatamente retomou sua postura ajoelhada, erguendo o buquê novamente. Você é uma folha à deriva, caindo suavemente em meu coração, ocupando completamente. Lentamente meu coração se afasta com você, para nunca mais ser encontrado. Cala a boca, pirralho. Cala a boca já. Tsunade abraçou Aruto com força, puxando-o para um abraço. A mente dela estava uma bagunça. Ela deveria dizer sim ou não. Ela realmente não estava mentalmente preparada para isso. Lady Tsunade, case-se comigo? Aruto sussurrou em seu ouvido enquanto ela o segurava. Tsunade respirou fundo e de repente o empurrou. Ela o encarou. Pirralho, você quer que eu me case com você? Sim, sim, sim. Aruto sentiu como um pintinho bicando. Tudo bem, mas tenho uma condição. Tsunade exclamou rapidamente. Que condição? Diga, diga. Aruto insistiu. Isto. Tsunade pegou um pergaminho da mesa e jogou para Aruto. Se esse plano der certo, eu me caso com você. Aruto pegou o pergaminho e olhou para baixo. Era seu plano de batalha, inundar os 7 exércitos. Tudo bem. Aruto concordou sem hesitar, levantando-se e guardando o buquê. Então está combinado. Se o plano der certo, você se casará comigo. Milímetro. Tsunade respondeu com um suave cantarolar.
Seu rosto ainda estava vermelho enquanto ela pensava no futuro. Na verdade, ela tinha 2 motivos para vincular a proposta a essa condição. Primeiro, isso lhe dava tempo. Ela precisava de tempo para se preparar mentalmente. Segundo, se Aruto tivesse sucesso, isso abalaria todo mundo ninja mais uma vez. Isso faria com que todos ignorassem sua idade. Aruto, ou melhor, o Olho Escarlate de Konoha, se tornaria sinônimo de títulos como Demônio da Guerra, Executor de Batalha e Shinobi Lendário. Se isso acontecesse, Tsunade sentiria que teria muito menos peso psicológico ao se casar com ele. Mas tudo isso dependia do sucesso de Aruto. Se ele falhasse bem, então ela esperaria mais alguns anos. Quando Aruto completasse 16 anos e fosse oficialmente maior de idade, não teria mais dúvidas. Se ela se casaria com ele, dependeria inteiramente dos sentimentos que sentiam um pelo outro. Bom, é melhor eu ir agora. Tsunade se virou para ir embora. Ela deu apenas alguns passos quando um par de braços fortes a envolveu por trás. Uma mão deslizou por baixo de sua roupa, agarrando algo que nunca poderia ser totalmente segurado. Seu pirralho maldito, eu. Antes que Tsunade pudesse terminar de falar, Aruto a pegou nos braços. Aruto ativou seu chakra, iluminando as marcas de selamento no chão, que rapidamente se espalharam por toda a sala. Este lugar havia sido equipado com selos à prova de som, resistentes a choques e altamente defensivos. Lady Tsunade. Aruto a colocou gentilmente na cama macia. Tsunade, com o rosto em chamas, virou a cabeça para o lado, olhos fechados, irritada e envergonhada. Capítulo 407. Aquela noite foi indescritível. De manhã, a luz do sol entrava pelas janelas, lançando um brilho prateado pelo quarto. Um par de pés delicados e pálidos desceu da cama macia. Tsunade se levantou preguiçosamente, pisando de leve no carpete felpudo enquanto se dirigia ao espelho de penteadeira perto da cama. Inclinando o corpo ligeiramente, ela se examinou no espelho, os cantos da boca se curvando em um sorriso sutil. Que sensação maravilhosa! Tsunade raramente era vaidosa, mas a maneira como um certo pirralho ficou completamente encantado com ela na noite passada a fez se entregar a um pouco de autoestima. Acordei tão cedo. A voz grogue de Aruto Saito veio da cama. Tsunade ficou tensa por um momento. Ela não podia deixar que ele a pegasse se admirando. Ela rapidamente passou os dedos pelos cabelos e respondeu naturalmente, eu não estou cansada. E você? Não quer dormir um pouco mais? Estou bem. As vantagens de ser jovem. Aruto esfregou o rosto enquanto falava. Você está insinuando que eu sou velha? Tsunade inclinou a cabeça e questionou. Claro que não. Não seja tão sensível. Você sempre será jovem. Só não me desgoste quando eu ficar velho. Aruto sorriu enquanto se jogava para fora da cama, esticando o corpo com um giro de satisfação antes de pisar no chão. Olha, o meu pescoço está todo vermelho de novo por sua causa, murmurou Tsunade enquanto se examinava no espelho. Um brilho suave surgiu em suas mãos enquanto ela pressionava as marcas, fazendo-as desaparecer instantaneamente. Aruto se posicionou atrás de Tsunade, envolvendo-a com os braços por trás. Suas mãos começaram a se mover para frente. Pirralho, o que você está fazendo? Já é de manhã. Tsunade deu um tapa na mão dele. Nenhum deles estava vestindo nada. Ei! Aruto riu, suas mãos não se comportando nem um pouco. Pare com isso. Irritante. Seu pequeno. Argue, você é impossível. Uma hora depois, Tsunade estava largada na cadeira em frente ao espelho do toucador, ofegando levemente, seu corpo ainda corado por um calor persistente. Enquanto isso, Aruto estava ao lado da cama, olhando para fora, parecendo completamente revigorado. Você não tem vergonha nenhuma. E se alguém te visse? Bufou Tsunade, ainda sem fôlego. Relaxe. Há uma barreira de vedação. Ninguém pode ver ou ouvir nada. Aruto deu um sorriso irônico. Uff. Tsunade fez beicinho, olhando-se no espelho. Era uma vergonha inacreditável. Pirralha, se eu engravidar, juro que te espanco até a morte. Você realmente faria isso? Provocou Aruto, descaradamente. Naquela tarde, Aruto deixou a vila de Furuta e em poucos minutos chegou a Konoha. Como ele já tinha experiência com a técnica antes, ele havia posicionado preventivamente Kunai do deus voador do trovão o suficiente ao longo da rota na última vez que retornou de Konoha. Apenas algumas pessoas, incluindo Sarutobi e Hiruzen, sabiam que Aruto havia retornado a Konoha. Ele permaneceu ali por apenas 2 horas, durante as quais garantiu um acordo de 200 milhões de ryu com a vila. Então, carregando suprimentos, teletransportou-se de volta para Furuta. Para garantir o sucesso de seu plano contra Kirigakuri, Aruto aumentou significativamente seu investimento. Ele não teve escolha. Ele ia se casar. O fracasso não era uma opção. Para convencer Hiruzen, Aruto empregou lógica e persuasão. No final, ele até pagou mais 80 milhões de ryu, garantindo selos explosivos suficientes de Konoha. É claro que ele não comprou apenas etiquetas explosivas, ele também adquiriu outros suprimentos cruciais. Nos dias seguintes, embora a terra dos redemoinhos parecesse calma na superfície, na verdade fervilhava de tensões ocultas. Todo mundo Shinobi observava os movimentos da primeira e terceira legiões de Kirigakuri. No 6º dia de estadia de Tsunade em Furuta. Ao anoitecer, no centro de comando subterrâneo da Vila Furuta, Aruto Saito, Kakuzu, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, 13 e Hattori Ryuno estavam todos reunidos. Além deles, havia mais de 10 homens aparentemente comuns, na faixa dos 50 e 60 anos. Esses homens eram todos mineiros. E não quaisquer mineradores, mas especialistas altamente experientes. No mundo civil, eles tinham um status significativo. Alguns podiam até ser considerados geólogos, embora o mundo Shinobi não tivesse esse termo. Com base em nossa pesquisa, se detonarmos diretamente esta parte da montanha, a força da água de fato abriria um canal fluvial. No entanto, um homem idoso chamado Daoru Jiro apontou para o mapa enquanto falava. Daoru Jiro, de 62 anos, já foi o trabalhador de menor patente.
Mas graças às suas habilidades excepcionais em análise geológica e prospecção mineral, tornou-se gradualmente um dos geólogos mais respeitados da terra dos Redemoinhos. Originalmente ele serviu ao grande assentamento da Vila da Montanha, no sudoeste da terra dos Redemoinhos. Essa região continha uma vasta cadeia de montanhas rica em minerais, abrangendo tanto a terra dos Redemoinhos quanto a Terra do Fogo. Aruto recrutou durante sua campanha na terra dos Redemoinhos. Não foi fácil trazê-lo a bordo. Aruto teve que se esforçar bastante. Para garantir a total cooperação de Daorujiro, Aruto lhe prometeu uma recompensa de 1 milhão de rios pela conclusão da tarefa. Ele já havia pago metade adiantado. Enquanto isso, toda a família de Daorujiro, incluindo mais de 20 membros de seus filhos a netos, havia sido transferida para Konoha. Após a tarefa ser concluída, o próprio Daorujiro também se mudaria para Konoha para se aposentar com conforto. A quantia que Aruto lhe prometeu era suficiente para que sua família vivesse rica por gerações. Pelas amostras de solo que analisamos, a camada rochosa aqui é incrivelmente espessa. Se desencadearmos uma explosão massiva deste ponto até este, Daorujiro apontou para o mapa. O resultado mais provável é a formação de fraturas internas na montanha, causando infiltração de água no subsolo. Isso é problemático, comentou Tsunade, apoiando o queixo na mão. Se detonarmos por baixo, perguntou Aruto. Você está se referindo à construção de túneis? Exatamente. É possível, mas precisaríamos criar vários túneis, cada um com pelo menos 20 metros de profundidade. Além disso, exigiria uma quantidade enorme de explosivos. Explosivos não são um problema. A verdadeira questão é se o fluxo de água resultante seria potente o suficiente. Difícil dizer. Eu mesmo inspecionei aquele lago, Daorujiro hesitou. O volume estimado de água é de cerca de 200 milhões de metros cúbicos. Se a liberarmos diretamente, o impacto será significativo. Mas se tiver que percorrer um canal fluvial extenso, mesmo com uma queda de altitude, sua força pode diminuir. Os cálculos são bastante complexos e as incertezas pós-detonação são altas. Aruto franziu os lábios. As chances de sucesso não parecem grandes, comentou Tsunade, olhando para Aruto. E se eu aumentar o volume de água disponível em mais que o dobro? Perguntou Aruto. Isso criaria uma catástrofe incontrolável, respondeu Daorujiro. Perfeito. Aruto bateu a palma da mão no mapa. Partimos hoje à noite. A operação começa amanhã à noite. Preparem tudo. O grupo começou a sair da câmara. Tsunade e os outros, no entanto, olharam para Aruto confusos. Como exatamente você planeja dobrar o volume de água? Tsunade não conseguiu evitar perguntar. Aruto sorriu para ela. É aí que você entra. Capítulo 408. Naquela noite, Aruto Saito, Hattori Ryuno, 13, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru deixaram a Vila Furuta em direção à região leste da terra dos Redemoinhos. Kakuzu ficou para trás para proteger a Vila Furuta, o que não foi um problema. Kakuzu sempre fora o líder visível, e Hattori Ryuno assumirá o poder apenas por um curto período. Sua presença mantinha a normalidade, já que a Vila Furuta abrigava muitos espiões, incluindo ninjas de reconhecimento ocultos da Vila da Névoa. Entretanto, Aruto Saito nunca agiu contra eles. Ele não conseguiu. Eliminá-lo só atrairia mais atenção, e se mais espiões fossem enviados, a Vila da Névoa perceberia que algo estava errado na Vila Furuta. A presença da Vila da Névoa em Furuta não era necessariamente hostil, era apenas parte de sua rede de inteligência padrão. Portanto, era melhor deixar como estava. A Vila Furuta ficava na região costeira norte da terra dos Redemoinhos, mas não ficava diretamente perto do mar. Enquanto isso, o primeiro e o terceiro corpos da Vila da Névoa estavam estacionados em uma montanha na região costeira leste. A distância entre os dois locais era significativa. Felizmente, todos os 6 viajantes eram ninjas de elite, então velocidade não era um problema. Na manhã seguinte, após uma noite de viagem contínua, eles chegaram à base da montanha. Montanha Tingal. Também fazia parte da Cordilheira Xian, já que toda a região era conectada por essa cadeia de montanhas. O primeiro e o terceiro corpos da Vila da Névoa estavam acampados nas encostas orientais, perto do mar, enquanto Aruto Saito e seu grupo se aproximavam pelo sopé noroeste da montanha. Dentro da cordilheira florestada, 6 figuras se moviam com rapidez, porém com cautela. A montanha se enquadrava na zona de reconhecimento padrão das 2 unidades da Vila da Névoa. Embora poderosos, não podiam se dar ao luxo de ser descuidados. A montanha estava coberta de árvores imponentes, criando uma atmosfera sombria apesar do sol do meio-dia. Chegamos. Aruto Saito anunciou de repente. O grupo parou diante de uma árvore enorme. Uma figura emergiu de debaixo da grama, virando-se e ajoelhando-se sobre um joelho. Capitão. Era um ninja da Anbu de Konoha. Anteriormente, Aruto Saito havia designado uma equipe de geólogos para inspecionar a área. Como a maioria deles eram civis comuns, precisavam de proteção. A Anbu e agentes secretos garantiram sua segurança. No momento, os geólogos e a maioria dos agentes secretos haviam se retirado, deixando apenas alguns Anbu para trás. Alguma ocorrência em comum? Perguntou Aruto Saito. Nenhum, respondeu o ninja Anbu rapidamente. No entanto, eles realizaram um rodízio de tropas esta manhã. O primeiro corpo foi reduzido para 2.000, enquanto o terceiro corpo recebeu reforços. Pouco depois, o grupo chegou a uma caverna escondida na montanha. Serviu como uma base temporária atualmente guardada por 6 ninjas Anbu. Dentro da caverna mal iluminada, chamas de velas tremeluziam suavemente. Um agente da Anbu de codinome Yan informou Aruto Saito e os outros. Yan era muito respeitado, ostentando uma formidável reputação em combate e uma memória fotográfica excepcional. Ele conseguia recriar qualquer coisa que visse com esboços detalhados.
Este é o layout atual dos acampamentos. Os dois corpos se dividiram em 7 acampamentos, cada um abrigando entre 600 e 700 soldados. A disposição dos acampamentos é determinada pelo terreno, construído sobre estruturas rochosas não particularmente íngremes. Eles estão com muito medo de serem bombardeados. Tsunade comentou, cruzando os braços. Yan olhou para Tsunade e assentiu. De fato, Tsunade-sama. Desde que a estratégia de bombardeio do Capitão Akami vazou, eles tomaram precauções extras. Suas fortificações estão ainda mais defensivas agora, com acampamentos posicionados no meio da encosta da montanha. Eles posicionaram inúmeras sentinelas aqui, aqui e aqui e Yan apontou para o mapa. Se esses pontos forem atingidos por um ataque forte, podem ocorrer deslizamentos de terra, afetando esses acampamentos. Quantos ninjas foram enviados em missões? Haruto Saito perguntou enquanto estudava o mapa e os desenhos. Esta manhã, 2 batalhões retornaram, mas ao meio-dia enviaram mais 2, juntamente com pequenos esquadrões adicionais, relatou Yan rapidamente. Atualmente há cerca de 4.000 ninjas espalhados pelos 7 acampamentos. O acampamento mais alto tem o menor número de soldados, restando apenas cerca de 300 depois que metade deles foi mobilizada. 2 horas depois, Haruto Saito, Hattori Ryuno e Tsunade deixaram a base temporária. Os outros tinham suas próprias missões. 13 precisava se infiltrar nos acampamentos da Vila da Névoa para coletar informações. Sua missão era simples, monitorar a situação sem entrar em combate. Sua furtividade garantia risco mínimo de exposição. À tarde, o trio chegou a um vale isolado nas montanhas. Lá, eles encontraram um lago. Ele se estendia por cerca de 3 quilômetros de comprimento e mais de 2 quilômetros de largura. Comparado ao conhecimento que Haruto Saito tinha sobre lagos famosos em sua vida passada, este era mais profundo que o Lago Oeste, contendo aproximadamente 1,7 vezes seu volume. Como se tratava da montanha Tingal, naturalmente o lago foi chamado de Lago Tingal. 4 quilômetros a leste do Lago Tingal ficava a encosta leste da montanha. Logo além dela, a apenas algumas centenas de metros de distância, ficava o acampamento da Vila da Névoa. Como o Lago Tingal ficava em uma altitude elevada, Haruto Saito não precisou abrir um caminho fluvial completo de 4 quilômetros. Apenas cerca de 2,3 quilômetros seriam suficientes. Além disso, o terreno naturalmente descia. Se ele conseguisse quebrar a barreira do lago, todo o volume de água inundaria, avassalando tudo em seu caminho, incluindo os acampamentos da névoa. Eram 200 milhões de metros cúbicos de água, 200 milhões de toneladas. Uma força totalmente imparável. Entretanto, destruir os acampamentos era uma coisa, matar o inimigo era outra. Ataques aquáticos raramente afogavam os ninjas da Vila da Névoa. Em vez disso, suas mortes resultavam do impacto, ferimentos que levavam à perda de controle e, em seguida, afogamento na torrente. Portanto, o plano de Haruto Saito era viável. Mesmo assim, ainda havia desafios. Primeiro, uma vez que a enchente começasse, quão rápido ela se deslocaria? Se a correnteza fosse muito lenta, até um genin poderia simplesmente andar na superfície da água e zombar de Haruto Saito. Vários fatores determinavam a vazão, como a inclinação e o comprimento do curso do rio. Embora Haruto Saito não pudesse alterar a paisagem, ele podia fazer ajustes, aumentando o volume de água ou usando ventos fortes para amplificar a corrente. Garoto, como exatamente você planeja aumentar o volume de água? Parada na beira do lago, Tsunade, parecendo misteriosa, o questionou mais uma vez. Capítulo 409. Como aumentar o volume de água? É simples, basta usar ninjutsu. Você já ouviu falar da liberação de água, onda explosiva de água em colisão? Haruto Saito inclinou a cabeça e perguntou a Tsunade. Claro, respondeu Tsunade. É um ninjutsu de nível B, executado de forma semelhante ao jutsu da bola de fogo. No entanto, em vez de fogo, ele espelha água. Se o usuário tiver chakra suficiente, a água liberada pode criar um pequeno lago. Você está planejando usar ninjutsu para armazenar água no lago? Claro, o que mais? Haruto Saito sorriu levemente. Imaginação ilusória. Tsunade zombou. Embora a onda explosiva de água colidindo produza muita água comparada a este lago, é insignificante. O aumento seria quase imperceptível. O jutsu só conseguiu criar um pequeno lago, o que estava longe de ser suficiente comparado ao Lago da Maré. Com base em cálculos, o volume de água produzido pela onda explosiva de colisão de água foi de cerca de 200 mil a 300 mil metros cúbicos. Enquanto isso, o Lago Tingal continha impressionantes 200 milhões de metros cúbicos de água. Afinal, era apenas um ninjutsu de nível B. A onda explosiva de água em colisão não é suficiente, é muito pouco. Haruto Saito admitiu e acrescentou. Mas a grande onda explosiva de água em colisão pode funcionar. Contanto que haja chakra suficiente, você pode criar quanta água quiser. Tsunade ficou momentaneamente atordoada e franziu a testa. Será que existe tal jutsu? Existe? A primeira pergunta foi direcionada a Haruto Saito, enquanto a segunda foi direcionada a Hattori Ryuno. Hattori Ryuno, um mestre de todas as naturezas de chakra e um especialista em ninjutsu de liberação de água, pode ser considerado um especialista na área. Não, Hattori Ryuno balançou a cabeça. Não? Então vamos simplesmente criá-lo. Haruto Saito sorriu. A técnica realmente não existe? Errado. Ela existe. Ou melhor, a onda explosiva de água em colisão e a grande onda explosiva de água em colisão são essencialmente a mesma técnica. A diferença está na quantidade de chakra liberada e na capacidade do usuário de controlar e lidar com uma quantidade tão grande de chakra. Na obra original, apenas uma pessoa executou a grande onda explosiva de água colisiva, Kizami Oshigaki. Quando Kizami se fundiu com Sameada após absorver o chakra de Killer Bee, seus níveis de chakra dispararam. Para criar um ambiente aquático adequado para suas técnicas de liberação de água, ele gerou um oceano inteiro.
O jutsu que ele usou era simplesmente uma versão aprimorada da onda explosiva de água colisiva. Com base em comparações com as paisagens montanhosas retratadas no mangá, o oceano de Kisame tinha um raio de cerca de 10 quilômetros. Considerando uma profundidade média de 1 metro, o volume total de água seria de 31,4 bilhões de metros cúbicos. Isso superou em muito o volume de água do lago Tingal. Haruto Saito já conhecia a onda explosiva de água colidindo. Ele também pode executar a grande onda explosiva de água colisiva. O único problema era que ele não tinha chakra suficiente. Foi aí que Tsunade entrou. Tsunade possuía naturalmente uma vasta reserva de chakra. Como uma ninja médica de alto nível, ela podia transferir seu chakra diretamente para outros para uso imediato. Com a ajuda dela, Haruto Saito seria capaz de executar a grande onda explosiva de água colisiva. Quando lançado, o impacto inicial da grande onda explosiva de água colisiva seria concentrado em um único ponto antes de se espalhar de acordo com o terreno. Nesse caso, devido a restrições geográficas, a água não conseguiria se espalhar em um raio perfeito de 10 quilômetros. A área não era plana, mas sim um vale montanhoso. Como resultado, a dispersão seria limitada, o que significa que a profundidade da água aumentaria. Se uma quantidade tão grande de água fosse despejada em um canal relativamente estreito do rio, a força do impacto seria ainda maior devido à dispersão restrita. Lei de Tsunade, tudo o que você precisa fazer é me emprestar seu chakra quando chegar a hora. Deixe o resto comigo, disse Haruto Saito. Tsunade inclinou a cabeça, parou por um momento, depois desviou o olhar e cantarolou em reconhecimento. Nesse ponto não havia mais razão para duvidar. Independentemente do sucesso ou fracasso, a retirada de hoje não seria muito difícil para a equipe. A única preocupação era que se Haruto Saito falhasse, perderia centenas de lacres explosivos extremamente caros e dezenas de milhares de lacres explosivos comuns. Estima-se de forma conservadora que a perda seria de cerca de 500 milhões de ryu. Um pouco mais tarde, a leste do lago Tingal, em um pequeno bosque. Senhor Orochimaru, você está pronto? Perguntou Haruto Saito. Orochimaru assentiu e trocou um olhar com Jiraiya. Então vamos começar. Lorde Jiraiya, Lady Tsunade, vocês ficarão responsáveis pela vigilância. Lorde Orochimaru, vocês montarão a barreira. Ryuno e eu cuidaremos da escavação. O trabalho começou. Orochimaru já havia construído a base da barreira antes, quando Haruto Saito e os outros exploravam o lago. Com a ajuda de Jiraiya, ele ativou uma barreira com um raio de 100 metros. Essa era uma técnica secreta. A função da barreira era simples, bloquear tanto a aura quanto o som. Já era certo que os ninjas sensoriais do acampamento dos ninjas da névoa não seriam capazes de detectar nenhuma flutuação de chakra ali devido ao terreno. O acampamento inimigo ficava na metade da montanha, enquanto este local ficava alguns quilômetros mais adiante na cordilheira, separado por um grande afloramento rochoso. Como as habilidades sensoriais funcionam por meio de ondas que se espalham em linhas retas, elas não seriam capazes de penetrar vários quilômetros de rocha sólida. Nenhuma capacidade sensorial conseguiria atravessar uma rocha tão densa, isso era inquestionável. Entretanto, assinaturas de chakra ainda podem se dispersar no ar. E o ninjutsu que Haruto Saito e Hattori Ryuno estavam prestes a usar geraria uma presença de chakra incrivelmente forte. Se as flutuações de energia se espalhassem muito, havia chance de serem detectados. Para eliminar esse risco, Orochimaru foi encarregado de erguer a barreira. 128 facadas espirais perfurantes. 128 facadas espirais perfurantes. Haruto Saito e Hattori Ryuno ativaram simultaneamente seus jutsus em locais diferentes. Uma técnica proibida de classificação S. Essa era a habilidade única de Hattori Ryuno. Quando Haruto Saito tentou eliminá-lo usando as marcas explosivas múltiplas, Ryuno escapou no último segundo, cavando instantaneamente 30 metros abaixo da terra. Graças a essa mesma técnica, duas figuras giraram para baixo em espiral, perfurando o solo rochoso e atingindo instantaneamente mais de 10 metros de profundidade. Os terríveis surtos de chakra de ambos foram completamente contidos dentro da barreira, impedindo qualquer vazamento. Momentos depois, os dois emergiram do solo, foram para um novo local e perfuraram novamente. Embora fosse uma montanha rochosa, o cume não era inteiramente de rocha sólida. A camada superficial do solo ainda era espessa, afinal, era o pico de uma montanha, não há encosta. Se fosse tudo rocha nua, nenhuma vegetação poderia crescer ali. Perfurar 10 metros de profundidade foi o suficiente. Eles poderiam ir mais fundo se necessário, mas não havia necessidade. Se cavassem 20 metros ou mais, os explosivos enterrados no subsolo poderiam estar muito profundos para detonar efetivamente. Uma hora depois, Hattori Ryuno sofreu ferimentos internos graves e quase esgotou seu chakra. Tsunade o tratou brevemente antes de continuar. Enquanto isso, Haruto Saito permaneceu ileso e cheio de energia. Os dois se reagruparam e deram outra olhada nos planos de engenharia de explosão preparados pelos geólogos para confirmar os próximos passos. Capítulo 410. Para a equipe de patrulha de Kirigakure, esta era apenas uma patrulha de rotina, nada de especial. O pelotão de patrulha se moveu ao longo do lago, circulou ao redor dele e então começou a retornar. Mais de meia hora depois, Haruto Saito e sua equipe confirmaram que o esquadrão de patrulha havia se afastado o suficiente antes de ousar se revelar e continuar seu trabalho. O esquadrão em si não era uma ameaça significativa, mas eles não podiam simplesmente eliminá-lo. Se o esquadrão não se apresenta-se a tempo, o inimigo sem dúvida enviaria mais batedores para investigar. Ocultação de barreiras, escavação de buracos, cobertura de entradas. Era um ciclo repetitivo. Novamente e novamente. Às 20 horas, eles finalmente terminaram de cavar o número necessário de buracos. Haruto Saito e Hattori Ryuno cavaram mais de 300 poços verticais e mais de 100 túneis angulares adicionais.
Depois disso, Haruto começou a instalar marcadores explosivos. Cada buraco continha pelo menos uma etiqueta explosiva selada de classificação C e, no máximo, uma etiqueta explosiva selada, além de centenas de etiquetas explosivas padrão. Além desses buracos, Haruto também plantou etiquetas explosivas no subsolo. Como se tratava do topo de uma montanha, o solo era mais fino, com cerca de 2 a 3 metros, e mais espesso, com 7 a 8 metros. Haruto podia se movimentar livremente dentro da camada de solo, colocando marcadores explosivos onde fosse necessário. Ele preparou um total de 800 etiquetas explosivas seladas e 300.000 etiquetas explosivas padrão, o suficiente para explodir tudo. Essas 300.000 etiquetas explosivas padrão foram estocadas em Konoha. Da última vez que Haruto retornou a Konoha, ele havia negociado com Hiruzen Sarutobi a compra delas, gastando bilhões no processo. Às 22 horas, todas as etiquetas explosivas estavam no lugar. Haruto até conectou fios de chakra a certas etiquetas para garantir a detonação simultânea. Tudo foi organizado de acordo com o projeto. Se tudo corresse conforme o planejado, a explosão formaria diretamente um canal fluvial. Embora o leito do rio não fosse totalmente plano, a água não precisava de simetria. Desde que o fundo do novo canal fluvial fosse mais baixo que a superfície do lago Tingal, a água fluiria naturalmente para baixo. Quaisquer partes irregulares do canal seriam rapidamente erodidas e suavizadas pela água corrente. Às 23 horas, 13 retornou do acampamento de Kirigakuri com informações detalhadas. O objetivo principal do 13 era determinar a localização das elites poderosas dos dois principais corpos de Kirigakuri, bem como a disposição das sentinelas abertas e secretas ao redor do acampamento. Haruto já havia completado sua preparação explosiva. Todos se reuniram em sua base secreta temporária para uma sessão de estratégia final, onde Haruto deu a última rodada de tarefas. Nesse momento crucial, Haruto finalmente revelou seu trunfo, mais um lote de materiais obtidos em Konoha. Este último recurso visava garantir a destruição máxima. A noite estava silenciosa. Nas encostas orientais da montanha Tingal, na metade do caminho, uma área estava intensamente iluminada. Os 7 acampamentos estavam silenciosos, mas todas as luzes estavam acesas. Equipes de patrulha vagavam, sentinelas secretas trocavam de turno e ninja elite com assinaturas de chakra densas emergiam de seus alojamentos para inspeções de rotina. Este era o acampamento conjunto do primeiro e terceiro corpos de Kirigakuri, uma noite comum. As defesas estavam extremamente firmes. Poderosos ninjas sensoriais examinavam continuamente a área na escuridão, garantindo a segurança do acampamento conjunto. Tendo sofrido perdas anteriores, Kirigakuri levou muito a sério a ameaça de Haruto Saito bombardear seus acampamentos e tomou precauções rigorosas. Quando a noite passou da 1 da manhã, de repente, uma presença aterrorizante se materializou no acampamento central entre os 7, lançando instantaneamente toda a área no caos. Alguns shinobi de Kirigakuri reconheceram imediatamente essa assinatura de chakra. Akame de Konoha. Ele está aqui. Que audácia! A aparição repentina de Haruto Saito deixou todo o acampamento em alvoroço, quebrando o silêncio anterior. Poderosas assinaturas de chakra surgiram uma após a outra, e figuras se materializaram perto de Haruto em um instante. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Haruto liberou um jutsu de grande escala. Um enorme volume de água desceu, atingindo o acampamento central. Imediatamente depois, Haruto desapareceu, apenas para reaparecer à distância, formando outro conjunto de selos de mão. Liberação de água. Técnica da névoa oculta. Uma névoa espessa se espalhou rapidamente, engolfando toda a encosta da montanha onde os dois corpos estavam posicionados. Haruto formou selos novamente. Liberação de água. Técnica da névoa oculta. Ele reforçou a névoa. Então, ele desapareceu mais uma vez. Bum, bum, bum. Explosões irromperam em vários acampamentos menores. A névoa espessa e a escuridão impossibilitaram a identificação dos atacantes, e os ninjas de menor patente foram completamente incapazes de identificar suas localizações. O caos se instalou. Ao mesmo tempo, 13 chegou ao penhasco, eliminando rapidamente as sentinelas escondidas. Hattori Ryuno e Haruto continuaram seu ataque implacável dentro do acampamento, mas logo encontraram forte resistência. Ambos recorreram à técnica do cintilar corporal para escapar do cerco, sem nunca permanecerem no mesmo lugar por muito tempo. Sempre que a névoa começava a se dissipar, Haruto imediatamente lançava a técnica da névoa oculta novamente. De repente, bum, bum, uma série de explosões avassaladoras rugiu como a ira dos deuses, fazendo a montanha inteira tremer. Muitos shinobi de Kirigakuri, já desorientados pela neblina, ficaram completamente atordoados. Haruto havia bombardeado o acampamento novamente. Quando ele havia armado tudo, será que ele realmente conseguirá? Mas eles rapidamente perceberam que as explosões não estavam dentro do acampamento. Eles estavam vindo do topo da montanha. Embora pudessem confirmar a direção das explosões, eles não tinham ideia do que realmente havia sido atingido. Os dois acampamentos permaneceram em desordem. Hattori Ryuno se movia como um fantasma, atacando e desaparecendo, usando repetidamente seus movimentos rápidos de samurai para evitar ser capturado. A curto prazo, era quase impossível capturá-lo. 13 já haviam entrado na névoa, enfrentando inimigos. Enquanto isso, no momento da explosão, Haruto desapareceu da encosta da montanha. No topo da montanha, Tsunade estava na margem oeste do Lago do Eco das Marés, observando as chamas se alastrarem na margem leste. Sentindo os tremores sob seus pés, ela olhou para os destroços que caíam dos penhascos ao redor antes de voltar seu olhar para a kunai do deus voador do trovão em sua mão. A água do lago já estava começando a se inclinar para o leste. O canal do rio foi aberto. Haruto de repente se materializou ao lado de Tsunade. Tsunade guardou a kunai do deus voador do trovão e colocou as mãos nas costas de Haruto. Haruto formou rapidamente selos de mão. Os dois saltaram no ar simultaneamente.
Liberação de água. Onda de choque gigante explosiva de água. Naruto abriu a boca e liberou uma imensa torrente de água, semelhante às comportas de uma represa se abrindo. Em um tempo extremamente curto, ele havia expelido mais de 200 milhões de metros cúbicos de água. A inclinação natural das águas do lago para o leste não era rápida o suficiente por si só, precisava de tempo para acelerar. No entanto, com o dilúvio adicional de Naruto, a aceleração foi instantânea. Ondas invadiram o canal do rio recém-criado. O fluxo ficou cada vez mais rápido. Estamos indo embora. Naruto agarrou Tsunade e saltou para um penhasco, correndo para o leste ao longo da crista ao lado do rio a uma velocidade incrível, movendo-se ainda mais rápido que a água corrente. Mas a enchente continuou ganhando velocidade. Você ainda tem chakra? Naruto perguntou. Tsunade respondeu com um grunhido nasal. Então vamos fazer de novo, disse Naruto, mordendo sua kunai do deus Yin. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.